Olá, bom dia, Hare Krishna, reverências. Bom dia, Hare Krishna, ISKCON Rio. Primeiramente, gostaríamos de agradecer o convite para estudar o Srimad Bhagavatam na associação de vocês. Gostaríamos de agradecer o convite da ISKCON Rio na pessoa do Prabhupada Vyoma. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês nessa manhã, iniciando a semana, né, com essa mensagem transcendental do Srimad Bhagavatam, vinda diretamente do mundo espiritual. Porque Kapila Deva, né, que é quem vai falar aqui pra gente, não é outro senão o próprio Krishna, uma encarnação de Krishna, que veio para nos trazer essa mensagem de Bhakti Yoga através do processo de Sankhya, que é a ciência do serviço devocional. Então aqui a gente vai entrar continuar o estudo do capítulo 25, que é intitulado As Glórias do Serviço Devocional. Esse capítulo é muito especial, é um dos principais do Srimad Bhagavatam. Prabhupada enfatiza, né, obviamente, o estudo de todo o Srimad Bhagavatam, mas ele é muito especial porque os ensinamentos de Kapila para Devahuti não são diferentes dos ensinamentos que Krishna traz para Arjuna na Bhagavad Gita. Então ele é muito prático. Através desses ensinamentos, nós também... Então, através desses ensinamentos... Tá ok? Acho que tá live? Eu acho que tá. Tá ao vivo, né? Então, vou tentar ver aqui se tá ok, mas tá. Pode continuar. Então, né, como a gente estava falando, através desses ensinamentos, nós podemos, por ouvir esses ensinamentos, tal como Devahuti, a mãe de Kapila, ouviu, com a mesma atitude de serviço e submissão, nós podemos também gradualmente nos apegarmos aos pés de Lorde de Krishna e nos vermos livres do ciclo de repetidos nascimentos e mortes, apesar de não ser uma meta para o devoto, mesmo nessa vida nós podemos alcançar a liberação. A liberação da ansiedade, do medo, de toda a ilusão que nos coloca em contato com esse ciclo de samsara, né? Mas, obviamente, né, como a gente falou, não é a meta do devoto cortar o ciclo de samsara, porque, como Chaitanya falou, ele só quer serviço devocional e motivado, nascimento após nascimento. E é justamente isso que o verso vai nos trazer, né? Sobre a importância de praticar Bhakti Yoga como um processo e o fim em si mesmo, né? Então é um processo que nos traz essa liberação e ao mesmo tempo ele nos conduz a essa autorrealização. Desculpa, a gente teve uma interrupção aqui. Bom, é isso, vamos lá. E a gente vai ler o verso agora. Desculpa, a gente teve uma pequena interrupção aqui, uma ligação. Mas vamos continuar então. Canto 3, capítulo 20, verso número 39. Pode ler? Sim, bom dia, Otávio, Daniel, chegou aí, Hare Krishna, reverências. Antes de nós fazermos a leitura do verso, vamos então saudar a Deus, a pessoa suprema. Peço que vocês repitam depois de mim. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Também vou saudar meus mestres espirituais, Om Nagyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militanya Natasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais profunda escuridão da ignorância, mas meu mestre espiritual tem aberto meus olhos com o bálsamo do conhecimento. A ele eu ofereço minhas mais humildes e respeitosas reverências. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Chandramukha Swami Niti Namine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Bom, vamos lá então na leitura do verso. Estamos no canto 3, capítulo 25, intitulado As Glórias do Serviço Devocional, e vamos ler os versos 39 e 40, que dizem assim: Iman Atmanang Ubhayayinang Atmanang Anuyecheha Yeraya Pashavogriha
Vijaya Sarvanyascha Mamevam Vishwatomukham Bhajanti Ananya Bhaktya Tamrityor Atiparaye. Então vamos à leitura da tradução palavra por palavra. Se vocês quiserem, podem repetir depois de mim. Muito bom dia, reverências para Vyoma Prabhu, todas as glórias a Srila Prabhupada. Imam, este. Lokam, mundo. Tatha, de acordo com. Eva, certamente. Amun, esse mundo. Atmanan, o corpo sutil. Ubhaya, em ambos. Ainam, viajando. Atmanan, o corpo. Anu, em relação com. Ye, aqueles que. Cha, também. Iha, neste mundo. Ye, aquilo que. Raya, riqueza. Pachava, gado. Griha, casas. Visridya, tendo abandonado. Sarvam, tudo. Anyan, outro. Cha, e. Mam, a mim. Evam, assim. Vishwata, Mukham, o Senhor onipenetrante do universo. Bhajanti, eles adoram. Ananyaya, inabalável. Bhaktya, com serviço devocional. Tam, a eles. Mrityo, da morte. Atiparaye, eu levo para o outro lado. Tradução e significados são dados por Sua Divina Graça, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Assim, o devoto que adora a mim, o Senhor onipenetrante do universo, com serviço devocional inabalável, abandona todas as aspirações a ser promovido a planetas celestiais ou a tornar-se feliz neste mundo, com riqueza, filhos, gado, lar ou qualquer outra coisa relativa ao corpo. Eu o levo para o outro lado do nascimento e da morte. Então aqui a gente vê que nesse verso Krishna fala muito sobre o serviço devocional inabalável, ou seja, o serviço devocional também é exclusivo a ele mesmo, né? Um serviço indesviável, como o próprio Krishna fala, Kapila fala isso, né, para Devahuti, assim como o próprio Krishna fala no Bhagavad Gita, para Arjuna, Sarvadharma Paritaja Mamekam Sharanam Praja. Então Krishna pede para Arjuna abandonar todos os dharmas materialmente motivados e se render única e exclusivamente a ele, né? E exatamente a mesma promessa Krishna traz para Arjuna, né? Eu libertarei de todas as espécies de reações pecaminosas, não temas, né? Então, vamos continuar lendo o significado dado por Sua Divina Graça, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. O serviço devocional inabalável, como se descreve nesses dois versos, significa ocupar-se em plena consciência de Krishna, ou serviço devocional, aceitando o Senhor Supremo como o todo de tudo. Uma vez que o Senhor Supremo é todo abrangente, se alguém o adorar com fé inabalável, terá alcançado automaticamente todas as demais opulências e executado todos os demais deveres. Neste verso, o Senhor promete que leva seu devoto para o outro lado do nascimento e da morte. O Senhor Chaitanya recomendou, pois quem aspira a transcender o nascimento e a morte, que não deve ter posses materiais. Isto significa que não se deve tentar ser feliz neste mundo ou ser promovido ao mundo celestial, nem esforçar-se por obter riqueza material, filhos, casas ou gado. Então a gente vê aqui que Prabhupada ele comenta no significado que
não devemos tentar ser felizes neste mundo material, né? Então, o que Krishna está querendo? Qual a mensagem que Krishna está querendo? Cara, Vilma falou que tem um barulhinho do microfone. Ah, tá. Deve ser, eu vou ajustar aqui. Tá bom. Pode continuar. Então, Krishna está dizendo aqui, na verdade, é a cachorrinha que está aqui fazendo. Então, e a mãe vai prender ela, porque a gente pensou em prender ela no canil, mas ela estava insistindo em ficar aqui. A gente falou, pô, será que ela quer ficar ouvindo o Bhagavad? Ela estava pegada a ficar aqui em casa. Mas já vai ser solucionado. Então, vamos continuar aqui. Eu acabei me distraindo, desculpa. Então, isto significa que não deve tentar ser feliz neste mundo ou ser promovido ao mundo celestial, nem esforçar-se por obter riqueza material, filhos, casa ou gado. Ou seja, o que Krishna está trazendo aqui é justamente um convite à felicidade, né? Porque Krishna já sabe, obviamente, né, que não dá para ser feliz nesse mundo. Mas a alma condicionada não sabe, nós não sabemos. Esquecidos de Krishna, né, que é a verdadeira fonte de felicidade, a felicidade permanente, a fonte de todo prazer, a gente pensa que é possível ser feliz nesse mundo. Normal, porque a alma busca por felicidade e esse mundo traz propostas de felicidade através de contato dos sentidos com seus objetos, mas essa felicidade ela tem um começo e tem um fim. Então Krishna não quer ver a entidade viva sofrendo, esquecida dele, e ele quer nos trazer para um local seguro. E esse local seguro é dentro de nós mesmos, né? Na associação com Krishna. E obviamente que a gente não precisa abandonar esse mundo para ser feliz, mas usar tudo que nós temos ao nosso alcance para servir a Krishna, ou seja, ressignificar o que nós temos em nossa posse, né? Entre aspas, né? Em nossa posse. Então esse é o convite que Krishna nos faz aqui, e Prabhupada obviamente está nos trazendo, né, como mensageiro de Krishna. Quer continuar lendo? Posso continuar lendo antes da bom dia aí para Sundarang, Tiri, Singh, Otávio e Luiz Rocha que chegaram. Nós estamos lendo o significado dos versos 39 e 40 do capítulo 25, canto 3. Continuando aqui, os sintomas da liberação e como ela é alcançada imperceptivelmente pelo devoto puro já foram explicados. Para a alma condicionada, há dois status de vida. Um status é nossa vida atual e o outro é a nossa preparação para a vida seguinte. Se estou no modo da bondade, então posso estar me preparando para a promoção aos planetas superiores. Se estou no modo da paixão, então permanecerei aqui numa sociedade onde haja muita atividade. E se estou no modo da ignorância, posso ser degradado à vida animal ou a um grau inferior de vida humana. Mas para o devoto, não há interesse por esta vida, nem pela vida seguinte, porque em nenhuma vida ele deseja elevação em termos de propriedade material ou uma vida de grau superior ou grau inferior. Então só para ressaltar esse ponto, né, Mohini, chamar atenção para esse ponto que o Prabhupada nos trouxe, de que existem dois status de vida, ou seja, para a alma condicionada há dois status de vida. Para a alma liberada só existe um, né, que é a vida eterna no mundo espiritual, ou mesmo aqui, mas no mundo espiritual em consciência, né? Mas para uma alma condicionada existem dois status de vida. Eu achei muito interessante isso, eu não me lembrava de Prabhupada comentar a respeito. Então, ou seja, o estado de vida atual, que é que nós já temos, ou seja, o karma que já se frutificou, que a gente não vai mudar nessa vida, né? Ou seja, nasci como filho de fulano e ciclano, sei lá, eu sou... coisas externas, né, que a gente tem nesse nascimento, mas existem coisas que nós podemos mudar, né, que é o karma que ainda está em estado de sementes, que são as nossas propensões, é algo que a gente pode purificar ou ressignificar para que a gente possa, na vida seguinte, ter uma condição mais favorável para continuar o serviço devocional, mesmo que a gente não conclua o nosso processo de autorrealização nessa vida. Então, no nosso caso, é o que a gente aspira, mas obviamente que existem outras metas. Krishna ele também dá essa opção nos Vedas, né? Vyasadeva ele vai trazer vários tipos de adoração, sacrifício, etc., austeridade,
que se destina, em última análise, a satisfazer Krishna, mas a gente, para uma pessoa que não é consciente de Krishna, ela pode desejar elevação a planetas superiores e melhorar sua condição de vida nesse mundo, o que não é a nossa meta, o nosso objetivo. Nosso objetivo não é nem a liberação, mas como Chaitanya ele bem enfatizou, é o amor. O amor a Krishna, que é a quinta meta da vida, e na verdade a meta última da vida, em especial para o devoto de Krishna. Continuar? E aí dá pra gente refletir o quanto estarmos conscientes de Krishna é importante para que nós possamos ter êxito nesse processo de buscá-lo e entender que o serviço devocional é o caminho, né? Chaitanya dizia também que o que ele queria era serviço devocional imotivado nascimento após nascimento. Então, nesse processo de compreendermos como atuar no mundo material, de forma a não nos apegarmos cada vez mais nesse mundo material, o serviço devocional está como pilar, está como ponto central para que a gente possa retomar a nossa relação de amor com Deus. Inclusive, o título desse capítulo é As Glórias do Serviço Devocional, então é um ponto super importante. Por quê? Aqui foi lido das diferenças de quando a pessoa deixa esse mundo no modo da ignorância, de quando a pessoa deixa esse mundo no modo da paixão e até de quando a pessoa deixa esse mundo no modo da bondade. E nós entendemos, nós sabemos que deixar o mundo, ainda que seja no modo da bondade, pode nos trazer consequências. Nós vamos precisar atuar mais uma vez nesse mundo, voltar para cumprir, para estabelecer o karma positivo ou o karma negativo que nós acumulamos. E o que nos liberta de fato é estarmos apegados ao cumprimento do serviço devocional, que vai permitir com que, inclusive, a nossa mente esteja apaziguada sem buscar os frutos, sem procurar algum tipo de liberação ou sem procurar até algum tipo de karma positivo. Ou seja, o serviço devocional são as atividades e a forma de consciência correta, exatas, para que nós possamos realmente nos liberarmos ainda em vida, nos liberarmos ainda nesse mundo, só que estando exatamente junto de Krishna, não buscando qualquer outro tipo de liberação que nos afaste dele, mas sim buscando cada vez mais limparmos o nosso coração e cada vez mais retomarmos a nossa relação de amor puro por ele. E continua ali, então, leitura. Continuando aqui, então, a leitura do significado. Ele ora ao Senhor: meu querido Senhor, não me importa onde nascerei, mas deixa-me nascer, mesmo que seja como uma formiga na casa de um devoto. O devoto puro não ora ao Senhor pedindo liberação deste cativeiro material. Na verdade, o devoto puro nunca pensa que é apto à liberação. Considerando sua vida passada e suas atividades malignas, ele se acha digno de ser enviado à mais baixa região do inferno. Se nesta vida estou tentando me tornar um devoto, isso não quer dizer que em minhas muitas vidas passadas eu era 100% piedoso. Isto não acontece. O devoto, portanto, é sempre consciente de sua verdadeira posição. É apenas devido à sua plena rendição ao Senhor, pela graça do Senhor, que seus sofrimentos são abreviados. Como se afirma no Bhagavad Gita, rende-te a mim, que hei de proteger-te contra todas as espécies de reação pecaminosa. Essa é a sua misericórdia. Mas isso não significa que alguém que se rendeu aos pés de lótus do Senhor não tenha cometido más ações em sua vida passada. O devoto sempre ora: por minhas más ações, que eu nasça repetidamente, mas minha única oração é que eu não me esqueça de teu serviço. O devoto tem esta força mental e ora ao Senhor:
que eu nasça repetidamente, mas deixa-me nascer no lar de teu devoto puro, para que eu possa outra vez ter a oportunidade de desenvolver-me. O que a gente estava falando, que o devoto não está preocupado com as suas condições, ou seja, ele não se coloca no centro do processo, mas ele está buscando como eu posso me aproximar de Krishna, como eu posso ter oportunidades para desenvolver essa minha relação de amor por Krishna. Interessante, Prabhupada fala aqui que a consciência do devoto é de que se ele não foi, devido ao fato dele não ter sido 100% piedoso na vida passada, ele está tentando ser um devoto. Então, ou seja, esse é um indício de que a gente não foi 100% piedoso, porque se nós fôssemos 100% piedosos, nós seríamos devotos de fato, né? Completamente conscientes de Krishna, né? Mas Krishna, ele realmente não nos esquece e nos dá o processo, né? Krishna fala, pense sempre em mim. Você não pode pensar sempre em mim, pratique os princípios da Bhakti Yoga, de modo que você possa desenvolver o desejo de me alcançar, né? Então, eu acho que essa é a instrução aqui, né? Ou seja, praticar Bhakti Yoga, começando por ouvir, cantar, para que a gente possa desenvolver o desejo, despertar o desejo de praticar serviço devocional puro e exclusivo a Krishna, né? Então, o devoto puro não anseia por elevar-se em seu próximo nascimento. Só um pequeno adendo, o Otávio Daniel, ele comentou aqui citou um verso da Bhagavad Gita, e eu pedi para você, Otávio, compartilhar com a gente o verso na íntegra, se possível, porque eu não estou me lembrando desse verso. A Mohini tem aqui o Gita também, ela pode ler. Eu vou confirmar aqui no Gita, consultar. Então, eu vou continuar a leitura. O devoto puro não anseia por elevar-se em seu próximo nascimento. Ele já abandonou esse tipo de esperança. Em qualquer condição de vida em que nasça como chefe de família ou mesmo como animal, sempre se tem alguns filhos, alguns recursos ou algumas posses, mas o devoto não anseia possuir nada. Ele se contenta com qualquer coisa que obtenha pela graça do Senhor. Não está absolutamente apegado à ideia de melhorar seu status social ou de melhorar o status de educação de seus filhos. Ele não é negligente, é cumpridor de seus deveres, mas não gasta muito tempo pensando em melhorar a temporária condição de sua família ou sua condição social. Ele se ocupa plenamente no serviço ao Senhor, e quanto aos outros assuntos, ele simplesmente lhes reserva o tempo absolutamente necessário. Yatarham Upayunjataha. Então é interessante, né, falar um pouco sobre esse ponto, né, de não sermos negligentes com nossos deveres, ou seja, não sermos negligentes, né? Nós temos deveres, nós temos dharmas, né? Então a gente precisa trabalhar para manter o corpo e a alma juntos. Então isso é completamente aceitável e até recomendado por Krishna na Bhagavad Gita. Porque a Arjuna e os Pandavas, eles tiveram, tudo lhes foi tirado, né? Mas eles não perderam a consciência deles, né? Então isso é o mais importante. Ou seja, se Krishna hoje nos tirasse tudo, família, dinheiro, status social, em que nós nos abrigaríamos? Então, o que Krishna está falando aqui, Kapila está falando para Devahuti, é de que esses abrigos que nós buscamos nesse mundo, seja na família, na sociedade, no status social, no dinheiro, eles são temporários e são falíveis, né? Porque a família não vai poder nos proteger da morte, a não ser que nós tenhamos um filho como Kapila Deva, né? Ou um pai como Kardama Muni. Então, isso é desejável, né? Ou seja, nascermos na família de devoto, ou, no nosso caso, né, nascermos ou renascermos na família de Srila Prabhupada, enfim, isso é almejável, é desejável. Então, mas a ideia é entender que esses abrigos são temporários, família, sociedade, riqueza, status, tanto que os Pandavas, quando eles estiveram exilados, eles estavam felizes. Tanto que a rainha Kunti pediu para Krishna que ele enviasse calamidades, porque as calamidades aproximaria ela dos pés de lótus de Krishna. No entanto, Krishna falou para Arjuna, lute, seja um kshatriya, seja um guerreiro, porque essa é a sua natureza.
Então conquiste o reino para Yudhishthira Maharaj. E Yudhishthira Maharaj foi estimulado a fazer o mesmo e assumir o reinado, que ele não queria, eles não queriam, eles estavam desapegados, porque eles eram devotos. Mas eles tiveram que trabalhar e assumir um status, né? Então é necessário, mas o que é mais é necessário agir nesse mundo, é necessário agirmos, mas sem entendendo, né, que esses abrigos são temporários, né? Estar no mundo sem ser do mundo, né? Exatamente. Posso fazer um comentário? Sim. Eu me lembro de um exemplo que eu já ouvi muito em aulas, que eu até anotei aqui nas nossas anotações para falar, que mostra muito essa diferença da forma de consciência voltada para o mundo material e da forma de consciência voltada para o desenvolvimento da consciência de Krishna, a consciência espiritual. Que nós entendemos que nesse mundo nós estamos presos ao cativeiro do mundo material cada vez mais, enquanto nós só damos ouvidos e só temos olhos para as coisas desse mundo. Então é como se a gente quisesse, e chegamos no exemplo, né, melhorar a nossa gaiola, o que nos prende ao cativeiro, para que nós possamos viver ali numa gaiola de primeira classe. E nós entendemos, depois de estudarmos a consciência de Krishna, que a meta não é essa. A meta não é desenvolvermos a nossa gaiola. Claro que nós não vamos, como Govinda falou, deixar de cumprir os nossos deveres, nós não vamos nos afastar das nossas obrigações, mas vamos cumpri-la com outra consciência, buscando cada vez mais fazer desse nosso dia a dia, desse nosso mundo, um lugar espiritual, um lugar onde a gente possa favoravelmente cultivar a consciência de Krishna. E é aí, pouco a pouco, que o devoto, o praticante de Bhakti Yoga, a pessoa que está buscando essa transcendência, né, passar a ver com outros olhos, passar a sentir de outra forma as coisas do mundo, ela vai fazendo pequenos ajustes na sua vida. Então, vai ajustando as companhias com quem ela anda, vai ajustando o alimento que ela come, o que ela ouve, o que ela faz, como ela se coloca diante das situações, como ela lida com os problemas, os desafios, e vai colocando cada vez mais Krishna no centro. Isso vai fazendo com que ela vá limpando o coração, vá limpando os pensamentos da contaminação material e vai fazendo com que ela floresça, com que ela se expanda, com que ela se liberte ainda em vida, ainda estando no meio de tudo isso, ainda estando muitas vezes com as mesmas atividades de sempre e, claro, ajustando aquelas que ela pode ajustar para o gosto superior, para aquilo que realmente vai nutrir a alma dela, para aquilo que realmente vai ser favorável ao desenvolvimento e avanço espiritual dela. Ok, obrigado, Mohini. Então, vamos continuar. Um devoto puro assim não se importa com o que vai acontecer na próxima vida ou nesta vida. Ele nem sequer se importa com família, filhos ou sociedade. Então, assim, o devoto, ele confia, né? Ele faz a sua parte e ele confia, ele não fica com medo, né? O que vai ser do futuro, né? Do meu futuro, do futuro dos meus filhos, da minha família, do meu país, etc. Ele não tem esse desejo excessivo por controlar, né? Por controlar a situação. Ele faz a sua parte, se ele é pai, ele vai educar os filhos, mas, sabe, entendendo que o filho já tem também uma história, né? E o país também, né? Krishna está controlando as coisas, né? O país, a sociedade, a era em que vivemos, né? Nós sofremos muitas influências, mas a gente se preocupa em nos livrarmos das influências, né? Que a era nos impõe, que o nosso karma nos impõe, para que possamos nos tornar mais conscientes de Krishna. E na medida em que nós nos tornamos mais conscientes de Krishna, nós também podemos afetar a vida daquelas pessoas que nos rodeiam, né? De modo que elas possam também se tornar conscientes de Krishna, né? Então, ele se ocupa plenamente no serviço ao Senhor em consciência de Krishna. O Bhagavad Gita afirma que, sem o devoto saber, o Senhor providencia sua transferência imediata para sua morada transcendental
logo após o devoto deixar o corpo. Então é isso, né? Krishna está preparando o nosso pedacinho no céu, né? Como os cristãos falam nos evangelhos. Enfim, claro que o devoto não almeja nenhum tipo de liberação, mas Krishna se importa com o devoto. E, obviamente, o devoto ele já vive um certo tipo de liberação em maior ou menor grau nessa vida. E ele quer que outras pessoas também experimentem isso, né? O Prahlada Maharaj, ele falava que ele não queria viver na floresta, ele queria viver nas grandes cidades, onde o maior número de pessoas estariam ali concentradas, pessoas que estavam em busca executando atividades frutivas, busca por materialismo, por ganhos materiais. Então é isso, né? Prabhupada ele saiu de Vrindavana e foi para Nova York justamente buscando com essa mesma atitude para Prahlada Maharaj para dar a consciência de Krishna para as pessoas, onde o maior número de pessoas estavam concentrados ali, né? Enfim. Então, da mesma forma, a gente não busca a nossa própria liberação, mas também, além de não buscar a nossa própria liberação, a gente quer que as pessoas se tornem conscientes de Krishna. A gente quer aliviar o sofrimento das pessoas. No caso, o devoto puro, né? Prabhupada, a gente vê isso claramente na vida de Srila Prabhupada. Né? O quanto ele se esforçou, o quanto ele arriscou a sua vida para dar Krishna para cada um de nós. Né? Posso fazer um comentário breve? É muito interessante isso de que o devoto quer compartilhar a consciência de Krishna com as pessoas e o quanto a gente consegue fazer isso, cada devoto consegue fazer isso de forma inclusive silenciosa, mesmo quando nós não estamos falando sobre as escrituras, ou lendo um verso, ou dando uma aula. É muito interessante porque eu tenho experiência própria de pessoas do meu círculo comentarem, nossa, como você tá diferente, nossa, algumas coisas que você posta da consciência de Krishna nas redes sociais, nossa, como faz bem esse conhecimento, nossa, que interessante os kirtans no templo que muitas vezes eu posto. Inclusive, um amigo meu que já era muito inclinado à espiritualidade, com o tempo aí ao longo dos anos, foi vendo todo esse material e conservando no seu coração, ele já tinha um desejo de conhecer um templo Hare Krishna, já tinha ouvido falar, mas foi aumentando esse desejo até que um dia ele foi, de fato, ao templo de São Paulo e agora tá lá, atuando no templo de São Paulo, fez o curso de Bhakti Yoga, tá dando aula de yoga no templo de São Paulo, tá ali sempre junto dos devotos, tá assim, realmente muito feliz ali nesse caminho. E ele até veio falar comigo um dia, nossa, foi por conta muito do que você postava e tudo mais. Então, muitas vezes nós podemos achar que, eu vou impactar uma pessoa só lendo um verso, ou só trazendo a pessoa de fato para um templo, né? E nós podemos impactar de muitas formas. Então, é a forma como o devoto age, como o devoto lida com as situações da vida, com os problemas, né? Tantas vezes ali no comércio, em coisas assim, a gente vive problemas, prestação de serviço e, inclusive, muitos prestadores de serviço que vêm aqui falam, nossa, esse lugar é muito especial, esse lugar é diferente, vocês são diferentes. E é isso, né? É como a gente lida e age e faz as coisas do nosso dia a dia. Isso também tem muito valor. Fica aí o recado. Com certeza, o exemplo vale mais do que o preceito, né? Assim fala. Enfim, o exemplo vale muito mais do que palavras, né? Então, isso é fundamental. E como a Mohini falou, né, muitos de nós estamos aí no dia a dia. E realmente o devoto ele se diferencia da maneira como ele lida com o mundo, né? Os seus hábitos, no modo da bondade, né? Como ele lida com as intempéries da vida, né? Então isso é a maior pregação, né? O exemplo. A entidade viva comum após a morte é transferida. Após abandonar o corpo, o devoto não vai. Acho que foi aqui, né? Vou ler mais uma frase anterior. O Bhagavad Gita afirma que sem o devoto saber, o Senhor providencia sua transferência imediata para sua morada transcendental logo após ele deixar este corpo. Após abandonar o corpo, o devoto não vai para o ventre de outra mãe. A entidade viva comum, após a morte, é transferida ao ventre de outra mãe.
segundo seu karma ou atividades, para tomar outro tipo de corpo. Porém, quanto ao devoto, ele é imediatamente transferido ao mundo espiritual, na companhia do Senhor. Isto é a misericórdia especial do Senhor. Como isto é possível, explica-se nos versos seguintes. Visto que é tão poderoso, o Senhor pode fazer qualquer coisa. Ele pode perdoar todas as reações pecaminosas. Então, eu me lembro agora do caso de Ajamil, né? Ajamil é um caso assim, de misericórdia e de gratidão que Krishna tem para com os devotos, né? Ajamil era um brahmana, ele era um devoto, mas ele esqueceu de Krishna por parte da vida dele, né? E se envolveu com, enfim, com atividades ilícitas, pecaminosas, mas no final da vida ele se lembrou de Krishna por chamar o nome do filho dele, que é Narayana. E por simplesmente chamar o filho, cujo nome era Narayana, os Vishnudutas, os representantes de Krishna, vieram ter com ele no momento final. E ele se purificou, né? E no final ele foi para Vaikunta. Então, realmente, isso mostra, né? Claro que a gente não deve seguir os passos de Ajamil. Devemos seguir os passos na área da Muni, né? Que é do nosso Guru Parampara. Mas o Bhagavatam traz exemplos, né? de que como Krishna realmente nunca se esquece do que o devoto fez, né? Então, ele pode perdoar todas as reações pecaminosas. Ele pode transferir imediatamente uma pessoa a Vaikunta Loka. Este é o poder inconcebível da Suprema Personalidade de Deus, que tem disposição favorável aos devotos puros. Então, é interessante, né? Obviamente, só para fechar aqui, acho que essa mensagem final, né? De que como Bhakti Yoga, ela é superior a outros processos. Porque na Bhakti Yoga, nós contamos com a ajuda de Krishna, que é supremamente poderoso, ele é o controlador supremo e é o nosso melhor amigo. É o melhor amigo da entidade viva, né? Ele é o Senhor, é o que está no nosso coração. Então, esse é o diferencial de Bhakti Yoga. Em Bhakti Yoga, o devoto não está sozinho. Ele está com Krishna. E Krishna é o nosso melhor amigo. Ele é muito grato por qualquer atividade que o devoto faz. Por isso ele fala na Bhagavad Gita que um pequeno esforço nesse processo nos garante a forma de vida humana na próxima vida, para que a gente possa continuar de onde nós paramos. Então, mesmo que a gente não alcance a perfeição nessa vida, que nós não sejamos transferidos, né, nessa vida para o mundo espiritual, a gente pode voltar a nascer nesse mundo, mas que seja consciente de Krishna. Isso Krishna promete na Bhagavad Gita, né? Que o yogi que não termina o processo nessa vida, ele vai nascer numa condição mais favorável para seguir a sua jornada de volta ao lar. Então é isso, eu vou finalizar lendo o verso, vou pedir para a Mohini ler aqui. E acho que já deu o nosso tempo, né? Se a Mohini quiser comentar algo, eu vou abrir para ela fazer um comentário. Lendo o verso, então, como Govinda sugeriu, assim o devoto que adora a mim, o Senhor onipenetrante do universo, com serviço devocional inabalável, abandona todas as aspirações a ser promovido a planetas celestiais ou a tornar-se feliz neste mundo, com riqueza, filhos, gado, lar ou qualquer coisa relativa ao corpo. Eu o levo para o outro lado do nascimento e da morte. Srila Prabhupada, Ki Jai. Nós tivemos aqui 2 comentários também de versos. O Otávio trouxe aquele verso que eu também tinha encontrado aqui na Gita, que ele citou, que é o Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 62. Enquanto contempla os objetos dos sentidos, a pessoa desenvolve apego a eles, e de tal apego se desenvolve a luxúria, e da luxúria surge a ira. Aqueles comentários que fizemos sobre o nosso estado de consciência ao lidar com as coisas desse mundo. E acredito que foi o Prabhu Paravyoma que comentou aqui pelo Facebook da ISKCON Rio, citou Bhagavad Gita 9:22, mas aqueles que sempre me adoram com devoção exclusiva, meditando em minha forma transcendental, para eles eu trago o que lhes falta e preservo o que eles têm. Eu até tinha anotado esse verso mesmo aqui nos pontos, enquanto eu pensava a respeito da aula, e ele resume muito bem o que a gente falou aqui hoje, que é essa confiança em Krishna, o devoto que procura se esforçar no caminho da consciência de Krishna, ele sabe que
Krishna é o seu melhor amigo, que Krishna é o seu bem-querente e que ele está nas mãos de Krishna, aconteça o que acontecer. Mesmo diante das calamidades, ele sabe que Krishna está ali do lado dele e que, inclusive, está aliviando essas calamidades pela sua proteção divina. Obrigado, Prabhupada, por trazer esse verso. Ananya Bhakta, né? Acho que Prabhupada comenta no significado que o Ananya Bhakta é o devoto que tem devoção exclusiva a Krishna. Então esse é o ponto, né? A gente ter devoção exclusiva a Krishna, entender que Krishna é Bhoktaram, Yajnatapasan, Sarvaloka Maheshwaram, Suhridam, né? Sarvabhutanam. Então, ou seja, que Krishna é Bhoktaram, é o desfrutador supremo de todos os sacrifícios e austeridades. Yajnatapasan, ele Sarvaloka Maheshwaram, ele é o Senhor Supremo de todos os planetas e semideuses, Suhridam. Ele é o benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas. Então, esse verso é a fórmula da paz e realmente nos traz... Paz significa alívio de desejos, né? Livre de desejos, Niskama. Né? Então, Niskama Bhakta é algo muito raro, mas é um caminho, né? Que a gente está trilhando. Né? Ou seja, o serviço devocional puro, sem desejos, né? Indesviável. Então, muito obrigado mais uma vez, pessoal. Iscon Rio comentou aqui, o Alexandre antes, né, mandou reverências, gratidão também, Alexandre, porque trocando, falando, conversando com os devotos que a gente consegue sempre se lembrar de Krishna. Então, muito obrigada por estar aí presente nesse Krishna Katha. Obrigado. Por somar aí. Iscon Rio pediu para nós falarmos sobre o Ashram Vrajabhumi. Então, estamos falando aqui do Ashram Vrajabhumi, que vocês talvez já conheçam. É um lugar em Teresópolis, Rio de Janeiro, onde existe um templo e existe todo um espaço preparado para receber pessoas que querem imergir mesmo na consciência de Krishna, que querem estar mais presentes junto com outros devotos, em programas espirituais. Nós fazemos vários retiros ao longo do ano, comemorações das datas Hare Krishna do calendário. Inclusive em novembro, né? Isso, em novembro. Vamos ter o Guru Sangha com Chandramukha Swami e possivelmente vai sair uma van do Rio de Janeiro. Então fica aí o convite para vocês virem participar, prestigiar esse evento com Chandramukha Swami. E temos muitos eventos, né? Vrajabhumi está aberta à visitação. Quem quiser visitar, nós temos também o Instagram, Ashram Vrajabhumi. Então é um dos locais que a ISKCON tem, né, para, enfim, servir de refúgio, né, longe das cidades e em contato com a natureza também, além de contato com o serviço devocional, contato com a natureza, que é muito legal, né? Muito propício para contemplação, né, para meditação, para estudo. Então, fica aí o convite, pertinho do Rio de Janeiro, 2 horas, né, aproximadamente. Isso aí. Então, Otávio também, Haribo, Otávio, gratidão. Tenham aí uma ótima semana em consciência de Krishna. Muito obrigada para vocês também. Gratidão a cada uma que esteve aqui presente, que acompanhou. E todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna.